Todos na capital do Maranhão. Auditor Fiscal Me Explica Aí. Oferecimento Sindafitema, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. Jorge Aragão. 10h06. Bom, eu recebo aqui no estúdio da Mirante News FM 104,1, no estúdio Deni Cabral, o auditor Jorge fiscal da Receita Estadual do Maranhão, Rodrigo Albuquerque, que vai conversar com a gente, entre outros assuntos, mas dando um ênfase bem maior no ITCD, que vai explicar pra gente como funciona, o que é esse imposto sobre herança, enfim, será o nosso entrevistado hoje. Rodrigo, antes de mais nada, bom dia, obrigado pela gentileza, ainda bem que você conseguiu chegar, né? Bom dia. Bom dia, Jorge, eu que agradeço aí a oportunidade de estarmos aqui esclarecendo, né, sobre esse imposto tão importante no estado, tão importante no cenário nacional e tão pouco debatido, né? O ITCD é um imposto existente no nosso, desde o Código Tributário, foi um pouco alterado na Constituição de 88 e é um pouco esquecido por ele ser um imposto que utiliza-se poucas vezes na vida, né? Diferente do ICMS, que a gente todo dia compra, todo dia consome. O ITCD é quando tem, infelizmente, um falecimento, que é o causa-morte, ou decorrente de doação. O que é o ITCD? Você já deu até um spoilerzinho, mas o que é o ITCD? Vamos lá. O ITCD, né? Alguns estados chamam ITCMD, aqui no Maranhão a gente chama ITCD, é o Imposto sobre Transmissão Causa-Morte em Doação. Tem uma coisinha no direito tributário que a gente chama o fato gerador. O que é o fato gerador? É aquilo que ocasiona o fato para gerar o tributo. E o ITCD, ele tem duas vertentes, né? Tem o causa-morte, que é o causa-morte. Acontece um falecimento, uma morte, decorrente de uma transmissão de bens, sejam móveis e imóveis, vai gerar a transmissão causa-morte. E se houver uma doação, né, que é uma transmissão não onerosa, eu dou algo para alguém, vai gerar a doação também, sempre a transmissão, é um imposto sobre a transmissão. Então, se eu transmito um bem, um apartamento, uma casa, um carro, um valor em dinheiro, seja decorrente de causa-morte ou decorrente de uma doação, vai ser o fato gerador do ITCD. Agora, qual a base dele? Vamos lá. O ITCD, ele tem como base de cálculo o valor venal do bem. Do bem. Aí o valor venal, a gente às vezes confunde muito popularmente, aquele valor que está registrado no IPTU, acaba ficando essa dúvida no ponto dele, né? Mas o valor venal é o valor de mercado, o valor de venda daquele bem, quanto eu consigo vender aquele bem. Então, exemplo, eu tenho um apartamento, tá lá, o valor de mercado daquele apartamento é 200 mil. Então, essa é a base de cálculo. Eu tenho um valor em dinheiro, estou doando. Óbvio, o valor de mercado do dinheiro é aquele dinheiro que eu estou doando. Eu tenho um carro, estou doando um carro, estou transmitindo um carro causa-morte, é o valor de mercado daquele carro. Então, o valor venal é o valor de venda, possível de venda, que não vai ser vendido, vai ser transmitido, daquele bem que vai ser a base de cálculo do imposto. Agora, quem deve pagar o ITCD? Muita gente pergunta, quem que paga o ITCD? Sim, excelente pergunta, Jorge. Assim, o ITCD, a gente sempre fala que ele tem duas vertentes, né? Popularmente a gente fala que é o imposto sobre a herança ou sobre doação. Então a gente sempre vai olhar o ITCD sobre dois cenários. Então, na herança, é sempre quem recebe o bem. Fica mais fácil explicar assim. Então, quem vai receber a herança vai ser o herdeiro, o legatário, né? O beneficiário ali da herança. E na doação, o donatário. Então, essa é a base, basicamente, quem paga, quem é o contribuinte, quem efetivamente está recebendo a transmissão do bem. Tem uma taxa fixa e eu te pergunto, essa taxa, ela é semelhante em todo o Brasil e para todas as pessoas, ou muda de região para região, de estado para estado, de município para município, de pessoa para pessoa, como é que funciona? Vamos lá. O ITCD é um imposto de competência estadual. Então, assim, os estados, eles são livres para definir as suas alíquotas, né? Perfeito. Hoje teve a reforma tributária, hoje não. Com a emenda constitucional de 2023, teve a fixação, pela definição da emenda constitucional, de permissão da progressividade no ITCD. Aqui no Maranhão a gente já praticava a progressividade, mesmo antes da emenda constitucional obrigar, né, progressividade. Mas enfim, o que é a progressividade? A progressividade, vamos ter alíquotas diferentes de acordo com a base de cálculo. A base de cálculo a gente já viu que é o valor venal lá, o valor de mercado do bem. Perfeito. Ok. Então, aqui no Maranhão a gente trabalha com alíquotas diferentes para doações e alíquotas diferentes para o causa-morte. Vamos falar primeiro da doação. Na doação, se o valor for até R$100 mil, 1%.
De 100 mil a 300 mil, 1,5%. Sempre quem está recebendo que paga. Sempre quem está recebendo que paga, exatamente. Se for acima de 300 mil, 2%. Então, exemplo, eu estou doando um carro, sei lá, 80 mil. Vai ser 1% dos 80 mil. Estou doando um apartamento, 500 mil. Vai ser 2% de 500 mil. No causa-morte, as alíquotas são diferentes. Elas vão de 3% até 7%, aumentando a cada 300 mil. Então, 300 mil, 3, 600 mil, 4 e assim sucessivamente até os 7%. Então, em tese, se fosse possível, né, a gente não quer isso, mas seria melhor fazer a doação antes da morte. Sim. Para ter um imposto menor para quem vai receber. Perfeito. Inclusive, é crescente em todo o Brasil que a gente chama de planejamento sucessório tributário. Então, muitas pessoas preferem doar enquanto ainda estão em vida, fazer todo o planejamento sucessório e já quando acontece, eventualmente, uma causa-morte, assim, a gente brinca, mas uma certeza da vida. Não, é a única certeza que a gente tem, cara, da vida é a morte, né? Então, você pode fazer um planejamento tributário. Existem, sim, muitas pessoas vêm fazendo isso, inclusive no Maranhão, que para evitar, digamos assim, acredito, problemas de família, eles preferem fazer a doação ainda em vida, com os bens, talvez deixar um bem só para ele, ou então fica como usufrutuário do bem, usa enquanto está em vida, mas é comum sim, faz o planejamento tributário, tá tudo dentro da legalidade tributária sem problema nenhum. Pode ter isenção nesse imposto? Pode existir essa isenção? Pode sim. Aqui no Maranhão existem alguns critérios para isenção. É importante a gente lembrar que essa isenção, ela é sempre necessário efetuar o pedido, ela não é automática. Tá? Então a nossa legislação, ela prevê os casos lá de isenção tributária, mas tem sempre decorrente do pedido. A gente pode exemplificar alguns aqui. Então, por exemplo, imóveis urbanos, se for o único bem que esteja sendo transmitido, até 32 salários mínimos. Imóveis rurais, até 21 salários mínimos. Sobre o valor tem que ser um único bem e vai ter direito à isenção. Agora, sempre mediante pedido. Essa é uma pergunta interessante porque acontece algumas pessoas, eu acho que isso daqui eu posso ter direito à isenção. Não, você primeiro precisa pedir ou fazer o protocolo, pedir a isenção, a gente vai analisar o caso concreto e a gente vai deferir ou não o pedido de isenção do contribuinte. Quem que se enquadra? Certo, quem que se enquadra no pedido? No pedido de isenção, por que assim, certo, perfeito. Uma análise pro Jorge pode, pra Maria não pode. Pronto. Os nossos pedidos de isenção não tem caráter, digamos assim, pessoal. Sim. São todos decorrentes dos bens. Então, por exemplo, a isenção sobre imóvel rural. Se o imóvel rural for 20 salários mínimos, todo mundo que recebeu a transmissão está isento. Fazendo o pedido. Não é automático. A gente verificando que está dentro a gente vai avaliar, claro, o valor. Porque acontece, meu bem vale 10 mil. A gente vai avaliar, vale 200. Então sairia da faixa de isenção. Então, habitação popular. Tá no caso da habitação popular, nosso caso é 120 salários mínimos, né, se for questão lá. Então faz o pedido, a gente vai ver se vai encaixar no requisito e vai ser analisado e deferido sempre em relação ao bem. Se o bem atendeu ao critério de isenção, todo mundo que seria o herdeiro, então o donatário a respeito daquilo, vai estar isento do tributo. Isso, a gente faz uma pergunta aqui interessante, se isso teria alguma relação com a condição financeira de quem está recebendo esse bem, essa herança? Não. Outra coisa bem interessante que muita gente confunde no TCD é isso. O tributo é sobre a transmissão do bem. Então, assim, a capacidade contributiva, né, o recurso que o contribuinte tem a receber, ela deriva do bem que está sendo recebido. Perfeito. Então, por exemplo, eu posso ter uma renda baixa e estar recebendo um bem de 1 milhão. Okay. Eu posso ter uma renda alta e estar recebendo um bem de 5 mil reais, não sei. Então, é sempre em relação ao valor do bem, porque é um imposto sobre a transmissão. E a gente mede essa capacidade contributiva, entre aspas, de acordo com o valor do bem, que a gente falou no começo, o valor venal, o valor de mercado do bem, e toda a base tributária, tanto da tributação comum lá das alíquotas, com a respectiva base de cálculo, quanto da isenção, elas são previstas de acordo com o valor do bem, não com a capacidade individual de pagamento de quem está recebendo. Inadimplência existe? Ou como é que funciona? É automático isso, só recebe se pagar, ou tem inadimplência? Vamos lá. A inadimplência no ITCD, eu até trouxe dados aqui, atualmente em 2025 ela está em média de 11,8%. Alta, né? Das pessoas não pagam ali. Aí o ITCD é interessante, se você pegar no recorte aqui,
vai passando os meses, as pessoas vão acabando pagando. Qual o prazo legal? São 30 dias para pagamento. Não é automático. Não Você é só automático. recebe o bem se pagar, aí seria. Aí não teria inadimplência, em tese. Exatamente. Aí onde vem um ponto, talvez algumas pessoas demorem. Vamos lá, entender o cenário total do ITCD. Então, como funciona na regra geral, onde pegar para inadimplência? O contribuinte, ele faz a declaração eletrônica na Cefaz, ele vai lá, faz a sua declaração, é o imposto por declaração, né? O que é o imposto por declaração? O contribuinte declara, ele vai lá e declara as informações necessárias, diz quem é o decujus, diz meação, os herdeiros, faz o rol de bens e a Cefaz analisa. Todo imposto por declaração é assim. O ICMS, por exemplo, por homologação. Certo. Se algum contribuinte quiser dizer que vendeu um carro por 10 mil, vai depender da Cefaz ir lá fiscalizar. Mas se ele disser que é 10 mil, ele vai pagar ICMS acima de 10 mil. No ITCD não é assim. O ITCD é por declaração. O contribuinte declara e a gente vai analisar a declaração do contribuinte. A gente chama deferir, né? Vai analisar aquele caso concreto. Então vamos lá. Ele foi lá, declarou, efetuou a declaração, a gente vai ter o tempo lá de análise interna. Basicamente a nossa análise é: esse valor que ele está declarando para os bens são reais? Esses herdeiros que ele informou são reais? Estão lá previstos no processo de inventário? Houve meação? Não houve meação? Então a gente vai verificar todos os critérios legais e também se a valoração de mercado foi correta ali nos bens. Tranquilo, a gente fez essa análise. Quando a gente conclui a análise, o contribuinte tem 30 dias para efetuar o pagamento, ou, se ele não concordar com a nossa avaliação, a gente chama avaliação contraditória, contestar quanto a gente avaliou. Então, tranquilo, ele pegou, efetuou a declaração, a Cefaz analisou, ele tem 30 dias para pagamento. 30 dias é o prazo. É o prazo legal para pagamento. Ok. Então, se ele não pagar o ITCD, a priori vai começar a correr multa, juros de mora, não multas punitivas ainda. Mas o bem já é passado mesmo assim para o nome dele? Não. O ITCD, ele calcula apenas o imposto. Perfeito. Aí tem uma regra tributária antiga, né, que os cartórios, eles são responsáveis tributários no caso do ITCD. Sim. Então, o que é que acontece na prática? Vamos falar na prática para o contribuinte, que é o que importa. Então, ele vai lá, fez a declaração do ITCD e não pagou. Quando ele não paga o ITCD, um documento obrigatório lá no registro de imóveis é o termo de quitação do ITCD. E também é obrigatório para ele fazer a escritura pública de inventário, se for o caso de inventário. Então, se ele não quita o ITCD, ele não consegue transmitir o bem no cartório. Então, talvez essa inadimplência de ITCD, quando vão passando os meses, os contribuintes vão acabando pagando. Porque mesmo em algum momento ele pode querer repassar aquele bem lá na frente. Exatamente. Porque se ele não pagar o ITCD, sendo bem direto, ele não vai conseguir transmitir. Pode até, de repente, usufruir. Isso, mas não vai conseguir transmitir lá no cartório efetivamente o bem. E esse é o nosso maior ponto de fiscalização na prática, que são os cartórios, né, que para os bens imóveis, né, já adiantando um assunto assim, por isso que os bens imóveis no ITCD a gente consegue ter um trato melhor de fiscalização por conta disso, porque ele não consegue, há uma trava, né, legal, que ele não consegue transferir o bem. Guardado as devidas proporções, é algo semelhante com o IPTU, né? Que muita gente diz assim, não, deixa aí, eu vou pagar se um dia eu for vender a casa, e na hora que for vender você tem que estar com o IPTU em dia para revender, né? Você pode estar usufruindo da casa. Sim. Mas para vender você tem que estar em dia. Esse débito pode eventualmente ser parcelado ou dentro desses 30 dias tem que pagar? Pode sim ser parcelado. Sobre o parcelamento, como é que funciona a nossa regra, né? O parcelamento padrão do ITCD é no máximo 24 parcelas, sendo que cada parcela tem que ser no mínimo R$1.000. Então, por exemplo, eu tenho um ITCD não base de cálculo, já o imposto é R$3.000. Só posso parcelar em 3, que a parcela mínima é 1.000. Agora, se eu tenho um ITCD de R$240 mil, eu posso parcelar em até 24, vai ter os juros, claro, supondo aqui que não existe juros, 24 vezes do valor lá do imposto. O importante no ITCD se eu estou parcelando, né, eu tenho certidão, né, positiva com efeito negativo, o crédito tributário está suspenso, porém, eu não tenho termo de quitação. Isso é um outro ponto que as pessoas acabam se confundindo. A gente vai dizer, você não está devendo ao Estado, mas você está em processo de pagamento, você também não está quite. Então, assim, em parcelando, o termo de quitação só vai ser disponibilizado ao término do pagamento do parcelamento. Então, apesar de você não estar em débito, você também não está quite. Então, você não consegue aquela ponta que a gente falou da transmissão dos imóveis, não vai. Você vai parcelar,
o crédito vai ficar lá, as parcelas que forem devidas, mas o termo de quitação só ao fim do parcelamento. Perfeito. Exatamente. E essa avaliação de imóvel, como é que o fisco avalia? Certo. A gente utiliza basicamente critérios mercadológicos para essa avaliação. Então, bens urbanos, por exemplo, a gente vê quanto está valendo. Então, sei lá, um contribuinte coloca um apartamento pelo preço X. Então, a gente vai lá e pesquisa no mercado aquele determinado apartamento. A gente vê se no mercado da mesma região, às vezes a gente consegue encontrar o mesmo imóvel, às vezes a gente encontra no bairro uma casa semelhante, e a gente vê se está dentro daquele valor do que o contribuinte declarou entre o que está valendo no imóvel. Então, se o contribuinte, minha casa vale 10 mil, a gente avaliou que na região, pelos critérios técnicos utilizados, valor de terreno, valor de construção, aquela casa como ela é, a gente diz, essa casa não vale 10, essa casa vale 100 mil. A gente vai lá e reavalia aquele bem. Isso, então, a gente vai avaliar todos os itens possíveis, vai reavaliar a empresa, vai avaliar imóveis rurais, vai avaliar tudo que seja transmitido, a gente sempre avalia no caso concreto. O ITCD é calculado sempre com base no caso concreto. Tanto que não existe uma simulação de TCD. Sim. Vai sempre ser o caso concreto. Então, naquela transmissão, então, por exemplo, houve um falecimento da pessoa X, eu tinha uma empresa, tinha 100 mil reais, tinha um apartamento, tinha uma casa, tal. Então, a gente vai calcular sobre o conjunto de bens a serem inventariados, item por item, a gente vai avaliar quanto cada um vale no mercado hoje e vai ser o valor que vai ser lançado. E quando tem, por exemplo, uma discordância do contribuinte com relação ao valor, que às vezes, sei lá, tem de repente o valor sentimental, né, que ele acaba embutindo naquele imóvel que ele está recebendo, naquele veículo, como é que essa discordância, como é que isso como é que isso é chegado a um denominador comum? Então vamos lá, a gente faz a nossa avaliação, o contribuinte não é obrigado a aceitar. Sim. E ele não aceitando a nossa avaliação, a nossa lei prevê um termo chamado avaliação contraditória. Então, após o mesmo prazo que ele tem para pagar, os 30 dias, né, sem multa e juros, ele também tem para entrar com avaliação contraditória. O que é isso? Basicamente, o contribuinte vai protocolar, ou seja, via processo, ou seja, via sistema, dizendo que ele não concorda e os motivos que ele não concorda. Eu não concordo com essa avaliação porque você disse que minha casa vale 100 mil, mas meu vizinho aqui, ele vendeu, sei lá, por 80. Eu não concordo com essa avaliação porque você disse que meu imóvel é rural, ele era para agricultura e eu uso para pecuária. Então, assim, o contribuinte vai alegar os motivos dele na avaliação contraditória e, mais uma vez, a gente vai analisar o caso concreto, vai verificar como a gente fez a avaliação e os argumentos do contribuinte. E os argumentos dele sendo válidos, a gente vai deferir e vai reajustar o valor para o mercado. O importante é sempre trazer a justiça fiscal, sempre a realidade do valor de mercado. Tem que ser o valor de mercado do bem. Todo mundo está passivo a erro e o fisco não é diferente. E o contribuinte tem sim o direito de contestar aquela avaliação. Essa avaliação, ela tem alguma influência o pagamento do ITCD lá na frente para quando ele for repassar esse bem? Por exemplo, ele ganhou de herança um imóvel de 100 mil e aí de repente lá na frente ele quer repassar por 300, mas o cara diz, não, mas lá no ITCD tu pagou só assim. Isso tem alguma influência ou absolutamente nenhuma? Para fins do ITCD, quando ele paga o imposto, acabou. Por quê? Os frutos decorrentes da herança, né, do inventário, do espólio, é não incidência do ITCD. Então, por exemplo, você tem 100 mil na conta, aí vou pegar um imóvel, que é mais fácil pegar, tem um imóvel, aí a pessoa faleceu, está alugado. O aluguel não é, após o falecimento, o aluguel é fruto, não é caso de ITCD. Então, acredito também, chegam pessoas lá, às vezes, querendo pagar o complemento. A gente, não, já acabou, porque é uma valorização posterior. Então, pagou imposto, se houver alguma valoração posterior, já é não incidência do ITCD. Então, resumindo, pagou, encerra, quitou ali o ITCD a respeito daquele bem. O que acontece algumas vezes em causa-morte é que tem uma coisa chamada sobrepartilha, né? Principalmente no causa-morte. Então, eu tinha 10 bens a inventariar, calculei o ITCD sobre aqueles 10 bens. Acontece que, às vezes, depois de anos, descobre que ele tinha um bem registrado em outro lugar, aí tem que calcular o ITCD sobre aquele bem. Então, está aqui a respeito dos bens que foram declarados e inventariados. Se tiver algum bem
que houve omissão, houve alguma coisa, aí vai ter que recalcular sobre aquele bem. Bom dia, Jorge. Pergunta para o entrevistado se o ITCD, quando parcelado, os herdeiros podem finalizar o inventário extrajudicial. Não, só após o término do parcelamento. Não pode ser durante o parcelamento. O parcelamento tem que estar quite para poder conseguir o termo de quitação. Então, sem o termo de quitação, ele não vai conseguir finalizar. É mais fácil fiscalizar o quê? O ITCD ou o ICMS? É uma pergunta complexa. Porque o ICMS é um imposto muito mais complexo, a gente tem que ser sincero. O ITCD, apesar de ser pouco utilizado, é um imposto mais simples de se entender do que toda a complexidade do ICMS. Então eu diria que a depender do setor do ICMS, a depender do que esteja sendo analisado no ITCD, vão ter comparativos diferentes. No ITCD, com certeza, os bens imóveis são mais fáceis de ser fiscalizados. Por quê? É um bem que é mais fácil de ser declarado, há uma trava legal, a pessoa não vai conseguir transmitir aquele bem, é mais fácil, eu consigo visualizar aquele bem, mas os bens móveis são mais complexos. Então, por exemplo, eu dou 50 mil em dinheiro para o meu filho. Em teoria, é fato gerador do ITCD. Com certeza. Em teoria, sim. Agora, se a gente não conseguir nenhuma malha, como imposto de renda, alguma trava assim, a gente não vai pegar esse fato gerador. Os bens móveis são sempre mais complexos. Então, eu tenho um veículo, eu tenho uma empresa. A gente tem institutos, sim, de conseguir fiscalizar isso daí, tem instrumentos, existem, sim, possibilidades, mas a complexidade dos bens móveis, principalmente na doação, é muito mais complexa, sempre demanda análise maior, procurar dados, procurar convênios, parcerias para conseguir conseguir descobrir a base de cálculo real. Ora, Rodrigo, a reforma tributária, ela alcança em algum momento o ITCD? Alcança. O PLP 108 está em discussão, que vai ser a lei complementar que vai trazer mais detalhes, já passou na Câmara, ainda está no Senado. Eu não vou evitar falar tanto dele porque ele ainda está em trâmite, né? E às vezes você fala e na hora é nada daquilo. Aí mudou, então enfim. Aí alguém que avisa para aquele Rodrigo, aquele Jorge, estavam só mentindo pra gente. Então, na realidade, não fomos nós. Está num projeto ainda, mas a parte constitucional tiveram duas alterações muito importantes para o ITCD, que foi lá em 2023. Qual foram? Primeiro, sobre o local do fato gerador, né? O que é o local do fato gerador? A que estado, traduzindo assim, a que estado é devido o ITCD? Antes da emenda constitucional, era assim que funcionava. Para os bens imóveis, estava assim escrito, né? O local da situação do bem. O que é isso? Para bens imóveis, no estado que for. Então, se eu tenho um imóvel em Imperatriz, é do Maranhão. Se eu tenho um imóvel em Palmas, é do Tocantins. Se eu tenho um imóvel em Recife, é de Pernambuco. Acabou. Não importa onde foi o inventário, onde era o domicílio, bens imóveis da situação do bem. Onde está aquele bem, cabe aquele estado. Isso era assim e foi mantido assim, tanto para doação quanto para causa-morte. Qual foi a mudança? Na doação, para bens móveis, era o domicílio do doador. Manteve também. Sendo que no causa-morte, antes da reforma, era onde é processado o inventário. Então, era assim, se eu abro o inventário aqui em São Luís, todos os bens móveis vão ser para São Luís. Ok. Com a reforma é um pouquinho diferente, onde o local do domicílio, tanto do doador como do decújus, do falecido. Então, por exemplo, você, Jorge, se você tivesse residência antes da reforma aqui em São Luís, porém abrir seu inventário no Ceará, todos os bens móveis seriam para o Ceará. Ah, tá. Agora não. Se você tinha domicílio em São Luís, quer abrir lá no Rio Grande do Sul, vai continuar o imposto sendo para o Maranhão. Dos bens móveis. Dos imóveis, continua a regra como era, seja qual for o estado, tanto que é comum. Então, semana passada, por exemplo, eu peguei um inventário que era do Rio de Janeiro, mas ele tinha um imóvel aqui em São Luís, só um. Tinha um monte de bem lá. Ele tinha domicílio no Rio de Janeiro, tinha tudo no Rio de Janeiro, a pessoa lá do caso concreto, porém tinha um imóvel aqui no Maranhão. Aí ele recolheu tudo no Rio e esse imóvel ele teve que recolher aqui. Então, a situação, onde está a situação dos bens imóveis e no domicílio do doador ou do decújus, se for no caso de bens móveis. E a outra mudança
foi o que a gente já fazia aqui no Maranhão, que é a obrigatoriedade das alíquotas progressivas, não que é a alíquota progressiva, de acordo com faixas. Então, aqui, por exemplo, 300 mil é 3%, para trazer uma maior justiça fiscal. 600 mil... Quem recebe mais, paga mais. Exato. Então, isso daí se tornou obrigatório, mas a gente já fazia aqui no Maranhão, então, continuou. Rodrigo Albuquerque, auditor fiscal da Receita Estadual do Maranhão, queria te agradecer por ter vindo aqui, foi um dia muito fácil, né, por conta das manifestações que a gente está tendo espalhado na cidade, mas a gente conseguiu que você viesse tratar desse assunto muito. Você viu algumas pessoas perguntando, um assunto palpitante, muitas vezes as pessoas não têm nem tantas informações sobre o TCD, e a gente conseguiu, acho que, esclarecer, tirar muitas dúvidas aqui no programa de hoje. Muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui. Também agradeço o espaço aqui para a gente poder esclarecer as dúvidas de contribuintes, tá? E a gente está aqui disponível.